Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos sobre delineamento de experimentos de hipercubo latino. O que é isso? Para que serve? Quando que eu utilizo? Essas são as perguntas que pretendo responder. Antes de mais nada, uma revisão sobre o fatorial que nós vimos. Nós aprendemos a trabalhar com fatorial, gerar matriz experimental pelo pacote Expand Grid e as replicações pelo RBinder. E também mostrei como que eu gero uma matriz experimental codificada, que vai ficar assim, e decodificada. Basta preencher aqui com os valores naturais. Ficaria assim. E também pelo pacote FR-F2. Então, mais uma vez, quando você quer trabalhar com os dados, a matriz experimental codificada, o factor names fica assim. Decodificada, você no factor names colocar uma lista da forma que eu coloquei aqui. Você teria a matriz normal, codificada, e ela natural ou decodificada. Mas a aula de hoje, ela se concentra num experimento chamado de hipercubo latino. Latim Hypercube Design. O que é isso? Para que serve? Como que eu gero na linguagem R? Assim, vamos entender. O design de hipercubo latino é muito utilizado quando você quer trabalhar com metamodelos, seja um programa de otimização via simulação, dentre outros. Então nós temos um experimento explicando que tem um processo, variáveis controláveis, variáveis incontroláveis e a resposta. Aqui um processo exemplificando de fazer pipoca. Então nós teremos agora, nós temos aqui 3x, 2 ao cubo, que são 8 corridas, e aqui nós temos as configurações de cada corrida, e a resposta é pipoca em quilo, já estourada. A mesma ideia a gente pode implementar no hipercubo latino. Tem uma técnica que consiste em criar amostragens aleatórias de um conjunto de dados. Ou seja, vamos entender isso. Eu já tenho elemento de x, mas eu quero misturar esses valores de x de forma a aumentar a minha amostra. E essa amostra aumentada, ela vai ter probabilidades equalitárias por meio de um conceito chamado space filling. Desta forma, o LHD é uma técnica do DOE que utiliza o LHS para elaboração de arranjos experimentais. Então, o LHS é como que eu vou criar as amostragens por meio do design de hipercubo latino. Conforme eu falei para vocês, então se usa muito o hipercubo latino para trabalhar com metamodelagem. Então, de uma forma geral, para um sistema com k fatores ou variáveis, são produzidos n pontos, n valores, o tamanho da minha amostragem, em n faixas de probabilidades iguais. Então, como é que procede esse algoritmo? Cada eixo de entrada é dividido em k subfaixas de números inteiros, com magnitude de probabilidades iguais e numeradas de 1 a n. A segunda etapa posicionam-se em todos os n intervalos um valor aleatório entre o limite inferior e superior, de modo que cada número inteiro apareça exatamente uma vez em cada linha e em cada coluna do espaço amostral. Nossa, que complicado.
Qual que é a diferença da simulação Monte Carlo, que tem muita aula disso no meu canal, para o hipercubo latino? A simulação Monte Carlo não tem memória. Então ela gera o valor aleatório de forma completamente sem ter memória. Já o hipercubo, ele vai gerar um valor aleatório com memória, ou seja, se aquele valor apareceu naquela coluna, naquela linha, ele não vai aparecer novamente. Essa figura ilustra isso. Nós temos um exemplo aqui com dois fatores, x1 e x2, e uma amostragem de tamanho 7. Então você sorteou um valor pelo hipercubo latino. Na primeira posição, ele preencheu esse ponto aqui. Então já sabemos que nessa coluna e nesta linha não vai aparecer nenhum outro valor. Fez o segundo sorteio, posição 2, a amostra tamanho 2, gerou esse ponto. É a mesma lógica. Nesta linha e nesta coluna não aparecerá mais nenhum ponto sorteado. E assim segue a lógica do hipercubo latino. Então também se usa o design de hipercubo latino para gerar a amostragem na simulação Monte Carlo. Só que ele é mais comportado. Quando você trabalha a geração de valores randômicos pela simulação Monte Carlo, os dados ficam muito mais voláteis, digamos assim. Então, o hipercubo design, o hipercubo latino, se preferirem, ele tem uma amostragem aleatória para o space filling, ou seja, tem memória, porque ele considera os pontos já sorteados, e cada amostra é aleatória dentro da faixa. E ele tem uma boa representação do espaço amostral, mesmo com poucas amostras. Já a simulação, ela tem uma amostragem aleatória, utiliza de probabilidades, não tem memória dos pontos que foram sorteados, e cada amostra é totalmente aleatória. Então tem baixa representatividade com poucas amostras. Então é muito bacana, essas duas técnicas podem ser utilizadas juntas. Cada uma tem vantagens e desvantagens. O que depende aí, professor? Da aplicação que você venha fazer, ou do impacto que o teu paper queira causar para aumentar o potencial de publicação do mesmo em revistas top. Bom, para facilitar, vamos para o R. Quero mostrar para vocês a diferença visual de quando eu trabalho com simulação Monte Carlo, no sentido da geração de valores aleatórios, e eu gero valores aleatórios pelo hipercubo latino. Então, estou aqui no meu R. Que pacotes que vocês devem baixar e instalar? O pacote LHS, que é para gerar as amostragens, o pacote LHD e o RIO, que é para exportar do R para o Excel. Beleza? Esse comando aqui, ó, setwd, é aonde que fica a pasta no meu computador que eu trabalho com os arquivos do R. Perfeito. Agora vamos entender o que será feito. Então eu vou gerar aqui de forma randômica uma amostra tamanho 1000 para uma única variável. Então, no hipercubo latino é random LHS. Então, N é o tamanho da amostra, vou colocar aqui 10, e K variável. Se você colocar uma variável, vai ter uma amostra tamanho 10 para uma única variável. É isso. Beleza? Então, eu vou gerar aqui 1000 valores aleatórios, mas não por Monte Carlo, ou pelos geradores de números aleatórios da simulação Monte Carlo, mas sim pelo hipercubo latino. Vou chamar aqui de DataFrame A.
Ok, já fiz. Agora, o que vai ser o DataFrame B? Aqui eu vou trabalhar com a inversa da função de densidade de probabilidade normal. Qual que é a ideia? Lembra que aqui nós geramos, se eu clicar aqui, ó, em A, eu tenho 1000 valores gerados pelo LHD, aqui o LHS, variando 0 a 1. E o que isso aqui faz agora, esse comando aqui enorme? É que como cada valor gerado aleatoriamente pelo LHD passa a ser uma probabilidade de ocorrência. Então, dada essa probabilidade, eu quero pincelar um valor de x quando a média são 15.000 e o desvio padrão 3.500. Então, eu vou fazer isso aqui agora, usando os valores randômicos gerados pelo LHS. Já fiz. O DataFrame C é R-norm, randômico normal. Vou gerar dados randômicos pela própria simulação Monte Carlo. Perfeito. Esse comando eu vou querer em uma página dois gráficos, duas figuras. Beleza? Feito. Vou gerar um histograma para esse DataFrame que eu chamei de B, para que nós possamos avaliar como é que vai ser o comportamento desse histograma. Beleza? Gerei o histograma aqui. Vou traçar uma curva normal em vermelho. Vou gerar um histograma agora para C, que são os dados que foram gerados pela própria simulação Monte Carlo. E tracei aqui uma curva em azul. Agora podemos comparar. Olha que beleza. Vocês conseguem ver como que quando eu gero os dados pela própria simulação Monte Carlo, olha como fica muito mais disperso os valores do histograma. E pelo hipercubo latino, ou seja, quando os valores randômicos são gerados pelo hipercubo latino, os dados ficam bem mais comportados. O que mostra visualmente para vocês que a geração de valores aleatórios pela simulação Monte Carlo, ela é mais volátil, mais dispersa. Beleza, turma? Show de bola, né? Isso aqui por isso eu gosto muito desse impacto visual que o R provoca, que instiga a cada vez nós estudarmos mais para justamente implementar bons modelos e boas análises. Agora eu vou para a prática com vocês, como eu uso isso. Eu vou chamar aqui de ABC, ABC e ABC. O DataFrame. Vou gerar uma amostra tamanho 100 para 4 variáveis x. E depois eu vou exportar isso aqui para o Excel para mostrar como é que eu uso o hipercubo latino em problemas reais. Então vamos aqui. Vou compilar. Vou aumentar isso aqui. Compilei. Aqui estão os 100.000 valores, perdão, 100 valores para 4 variáveis. E como eu ativei o pacote real, eu vou exportar por esse comando ABC. Vou chamar aqui também de ABC. Pronto. Lembrando que eu tenho essa linha de comando para o R saber aonde que eu vou enviar os dados para o Excel, para essa pasta. Beleza? Bom, já usei o comando exportar, exportei esse arquivo e formou-se
planilha ABC. Agora eu vou abrir essa planilha para mostrar para vocês como que eu analiso. Aqui tem a plan ABC. Perfeito. Aqui estão os dados. E agora, como que eu trabalho com isso? Bom, primeira coisa, nós vamos partir do princípio que eu já tenho os valores máximos e mínimos. Vou chamar aqui de x1, x2 até x4. Eu tenho o máximo e o mínimo. Supondo que aqui fosse de 10 a 20, aqui de 5 a 20, 100 a 350, e aqui vamos supor que fosse de 2.000 a 2.600. Beleza, eu já tenho os meus dados. Como que eu vou usar isso aqui do R para justamente gerar uma nova matriz X para que eu possa explorar melhor os meus dados? Vou chamar aqui agora, aproveitar isso aqui. Beleza. Supondo que os X fossem inteiros. Então o que a gente faz agora? Se vocês pegaram as aulas minhas, eu falo muito de funções FGVA, são funções geradoras de variáveis aleatórias. E dentro da FGVA tem um método transformada inversa. E se vocês pensarem bem, como o LHD gera valores 0 a 1, eu posso usar a ideia da distribuição uniforme contínua. Nós temos aqui os dados da função da sua densidade, e aqui como é que eu trabalho com a inversa dela. Quero achar um x, valor mínimo mais a amplitude, vezes o randômico. Esse randômico aqui já tem, que foi o que foi gerado pelo LHD. Voltando aqui no Excel, então a gente vai ter nossa amostra, 1, 2 até 100, beleza? Então você vai usar aqui igual, vou fazer a head, que é arredondar. O que eu vou arredondar? O valor trocado aqui, que é mínimo, aqui que é máximo, isso, igual a head, será do valor mínimo mais o máximo menos o mínimo, beleza? Eu tenho que clicar aqui 2 vezes em F4. Ok, vezes o meu randômico, acho que são 3 vezes, e 0. Deixa eu verificar se eu coloquei certinho a quantidade de... Não, aqui também deve ser somente 2 vezes. Perfeito. Então, o que eu tenho aqui, turma? Primeira linha que eu vou colocar aqui em negrito e vermelho, dos dados que foram gerados pelo LHD, eu gerei novos valores de X para eu buscar no meu banco de dados ou experimentar para a primeira condição. O que você faria? Iria no meu sistema real, x1 igual a 11, x2 igual a 7, x3 igual a 160, x4 igual a 2.490. Qual que seria o valor de y correspondente? Depois a mesma coisa para o próximo. Bom, acho que aqui tem um errinho. Ah, já sei. Aqui não vai ter nada de F4. Vai ficar solto mesmo. É isso que eu erro. Beleza. Já a linha de baixo teria o segundo experimento.
x1 11, x2 7, x3 138, x4 2293. Qual que seria o y correspondente a isso? Se eu vier aqui dar um duplo clique, eu já vou ter a minha amostra de tamanho 100, com 100 combinações de valores de x. Eu achei fantástico. Então eu posso agora aumentar essa amostra ou reduzir. Por isso que se usa muito em metamodelagem, para você, de um modelo de simulação, encontrar funções empíricas para depois otimizar. Então assim que você trabalha com o LHD em problemas reais, para justamente gerar uma matriz X pelo LHD, por essas combinações, e depois identificar o correspondente valor de Y. Bom, turma, espero que vocês tenham entendido muito bem